Olá pessoal, tudo bem? Lucas aqui, professor de vocês. Estamos para mais uma aula virtual, para mais uma aula à distância desse período de pandemia, desse período de quarentena, na qual a gente espera que a gente saia o mais rápido possível, e vamos sair mediante todos os nossos esforços, tenho certeza disso, Mas, enquanto a gente não sai, a gente continua aqui nas nossas aulas virtuais, querendo que fossem aulas presenciais, Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Antes da gente começar, gente, eu recomendo mais uma vez, assim como eu faço em todas as aulas, que vocês peguem o caderno de vocês, para começar a fazer as anotações, que vão ser extremamente importantes para o restante do nosso ano letivo. Como vocês já podem bem ver aí, a nossa aula de hoje é na disciplina de filosofia, onde a gente vai trabalhar com a questão do liberalismo contemporâneo. A gente vai dar prosseguimento naquelas temáticas relacionadas à política, coisa que a gente está fazendo também na nossa disciplina de sociologia. Lembrando que na nossa última aula a gente trabalhou com a temática de liberalismo e democracia. A gente trabalhou com aquela ideia de liberalismo clássico e hoje a gente vai começar a trabalhar com a ideia de um liberalismo contemporâneo, Mas para a gente começar a nossa aula efetivamente, para a gente começar a nossa aula em si, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é sobre a ideia do liberalismo clássico. Quando a gente vai falar de liberalismo clássico, obrigatoriamente a gente tem que voltar lá na história e falar sobre o movimento iluminista, que foi aquele movimento que eu trabalhei com vocês um pouquinho, eu falei um pouquinho para vocês na nossa aula de sociologia dessa semana, quando eu estava falando lá sobre a ideia de tripartição dos poderes. Então, assim, para quem não viu ainda a nossa aula de sociologia, recomendo que assistam, que lá no iníciozinho da aula eu falo com vocês sobre o movimento iluminista, que foi um movimento que lutou contra a concentração de poderes, que lutou a favor do uso da razão, em busca de um conhecimento, em uma busca por maior liberdade, por uma maior igualdade, essas questões como um todo, tá? E aí, dentro desse movimento iluminista, a gente costuma colocar que surgiu o liberalismo político e o liberalismo econômico, beleza? O liberalismo político foi um movimento, obviamente, de cunho político, como eu estou colocando para vocês, na qual ele lutou basicamente contra a concentração de poderes nas mãos de um único governante, ou seja, ele lutou contra a ideia do absolutismo monárquico que existia em defesa, obviamente, de um modelo mais igualitário, de um modelo mais próximo à ideia de uma democracia como a gente conhece hoje. Uma das vertentes do liberalismo é o liberalismo econômico, que tinha como grande pauta a ideia da não interferência do Estado na economia. Ela vai e se inicia com a figura dos fisiocratas franceses. Quem eram os fisiocratas? Os fisiocratas eram intelectuais, eram pensadores que defendiam que deveria haver uma liberdade econômica, uma não interferência do Estado na economia, mas que a economia fosse pautada, mas que a economia fosse baseada na agricultura, que era a única força geradora de desenvolvimento dos países, das nações pelo mundo. Os fisiocratas, que eram em sua grande maioria franceses, eles foram a base, o ponto de partida para o surgimento do pensador econômico inglês Adam Smith, que no ano de 1776 ele escreveu A Riqueza das Nações, que é um livro clássico para a política econômica, que é um livro clássico para a economia como um todo, e ele que foi o pai do que a gente conhece como liberalismo econômico clássico. O Adam Smith, em Riqueza das Nações, ele passa a defender a ideia, ele passa a defender a tese da não interferência do Estado na economia. Ele vai colocar que, quando o Estado interfere na economia, essa interferência dele é uma força antinatural. Então ele coloca que a economia era uma força natural, que ela iria se desenvolver, que ela iria se transformar de uma forma natural, que não deveria haver a interferência do Estado na economia, porque seria uma força antinatural. Para o Adam Smith, ele vai defender a ideia de que deve ocorrer apenas a mão invisível regendo a economia,
Ou seja, a base do liberalismo econômico vai estar pautada justamente nessa ideia. Ou seja, ele defende a mão invisível regendo a economia, que vai ser baseada numa ideia de livre concorrência, lei da oferta e da procura, essas questões como um todo. Então, o Adam Smith ele começa a defender justamente esse aspecto. O que a gente tem que entender é que a partir da teoria do Adam Smith, né, o liberalismo econômico ele vai ser, né, o grande mote, se é que a gente pode dizer assim, de desenvolvimento do capitalismo. Então, quando o Adam Smith ele vem com essa riqueza das nações, quando ele vem com a defesa da não interferência do Estado na economia, isso vai ser a base do desenvolvimento do capitalismo que a gente vai vivenciar, né, durante os séculos seguintes, tá? E aí, entre o século XVIII, quando é que o Adam Smith ele defende essa ideia, e o século XX, a gente vai observar que vai ocorrer de fato um desenvolvimento do capitalismo no mundo, né? Por exemplo, no século XIX, em meados do século XIX, a gente vai vivenciar que vai ocorrer a segunda Revolução Industrial e também vai ocorrer, né, o movimento imperialista, que a gente também conhece como o movimento do neocolonialismo, tá? Então, do século XVIII até o século XX, a gente vai observar que o capitalismo ele vai se desenvolver efetivamente. Vai ser justamente no século XX que vai surgir a ideia do liberal socialismo, tá? Ou que a gente também pode defender, ou que a gente pode apontar como uma ideia de uma social-democracia, beleza? Só que a gente tem que entender como é que a gente sai do liberalismo clássico, de uma não interferência do Estado na economia, que era o grande ponto central, que era a grande característica da Europa e do mundo na época, para no século XX surgir a ideia do liberal socialismo. O que seria isso? Esse é um ponto que a gente tem que começar a pensar. Então vamos lá. O liberalismo, quando ele surge, ele vem com aquela ideia de que ele vai ser o grande responsável pelo desenvolvimento do mundo como um todo e que ele vai ser marcado, ele vai se caracterizar por tentar reduzir as desigualdades que a interferência do Estado supostamente criava. Tá? Então começa a se defender a ideia de que o liberalismo clássico ele vai ser o responsável por reduzir ou até mesmo exterminar as desigualdades existentes por conta da ação do Estado. O que a gente vai observar na prática é que o liberalismo ele não vai ter essa função, né? Ele não vai reduzir as desigualdades. Tá? A gente vai observar que através do desenvolvimento do liberalismo e, consequentemente, do capitalismo, a gente vai notar algumas divergências cada vez maiores entre algumas nações do mundo. Né? Não à toa, no século XIX, a gente vai ver que vai ocorrer o imperialismo, vai ocorrer o neocolonialismo. Né? Ou seja, os países europeus vão expandir os seus sistemas de exploração, né, para outras regiões do globo terrestre, como o continente africano, como o continente asiático. Tá? Então a gente vai observar que vai ocorrer diversas desigualdades cada vez maiores decorrentes do liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, né, que vai gerar, né, o neoimperialismo, né, o imperialismo e a neocolonização, vai ter como uma das consequências negativas a gente, querendo ou não, a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial ela vai ocorrer entre os anos de 1914 e 1918. Tá? E aí, assim que acaba a Primeira Guerra em 1918, a gente vai observar que a maior parte dos países que participaram desse conflito, eles estavam numa crise extremamente gigantesca. Né? Então, a gente observa que o fim da Primeira Guerra Mundial era considerado um marco de crise para esse liberalismo clássico. No lugar desse liberalismo clássico, começa a ganhar força, começa a crescer cada vez mais, principalmente por conta da vitória do socialismo na Rússia, né, através da Revolução Russa de 1917, a ideia de um liberal socialismo. Né? Reparem que esse termo ele pode ser um tanto, né, e a gente pode considerar ele de fato um termo paradoxal. Tá? E por que a gente pode considerar esse termo, né, paradoxal? Né? A gente tem esse dever, a gente tem esse direito de falar isso, porque se a gente parar para pensar, né, liberal e socialismo, eles estão em polos totalmente distintos.
Então é complicado a gente apontar, né, e defender que eles, né, consigam se ligar, né? Porém, o que a gente aponta em relação a esse liberal socialismo? Não deixa de ser um modelo capitalista, mas com uma maior interferência do Estado na economia, tá? E aí, isso vem, a partir do que eu estou falando com vocês, a partir da década de 20, como eu coloquei. Por quê? A década de 20 é conhecida para muitos como a década perdida, né? Como assim a década perdida? É a década que vai decorrer logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, há uma crise econômica muito forte no mundo. Como essa crise econômica muito forte, começa a se adotar a ideia do liberal socialismo. Entende-se que a partir daquele momento não havia mais a possibilidade de você manter o liberalismo clássico como existia, porque, de certa forma, o mundo entrou em crise com ele. Se o mundo entrou em crise com ele, é necessário começar a buscar novas formas de pensar a realidade e de adotar a realidade na prática. É dessa forma que a gente vai observar que vai surgir o welfare state, que a gente também pode conhecer como estado de bem-estar social proposto por diversos pensadores, e um deles foi o Keynes, tá? Toda vez que a gente vai falar de estado de bem-estar social, toda vez que a gente vai falar de welfare state, a gente obrigatoriamente tem que falar do Keynes, tá? Que a gente também pode apontar que a teoria dele é o que a gente chama do keynesianismo, tá? Então, o welfare state, ou keynesianismo, ele vai surgir a partir do momento, tá, de crise do liberalismo clássico, como a gente vai ver. E aí, beleza, o que o welfare state em si? Por que ele é adotado nos Estados Unidos? O welfare state, como o nome já pode dizer, estado de bem-estar social, é um modelo econômico no qual vai permanecer capitalista, mas a partir daquele momento a gente vai começar a observar cada vez mais uma interferência do Estado na economia. Essa interferência do Estado na economia é para tentar garantir programas sociais à sociedade como um todo, né? Então você vai dar os serviços essenciais, você vai dar saúde, você vai dar transporte, você vai dar educação. Então é um Estado agindo nessas questões que a gente pode trabalhar como os direitos naturais do homem, né? Os direitos naturais inalienáveis, que é a saúde, a educação, a transporte, essas coisas como um todo. Então a gente aponta que não deixa de ser capitalista, tá? Mas o Estado ele vai passar a interferir em questões que, dentro do liberalismo clássico, ele não interferia, para garantir o mínimo de qualidade de vida à sociedade existente. Então o welfare state começa a adotar isso. Os Estados Unidos, né, é o primeiro país que vai adotar em larga escala essa ideia do welfare state, do estado de bem-estar social, através do presidente Franklin Delano Roosevelt, né? Por que o Roosevelt vai adotar isso? A gente vai observar que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela vai entrar em crise como um todo. O país que vai se beneficiar, o único país, se é que a gente pode dizer assim, que vai se beneficiar com a Primeira Guerra Mundial, é os Estados Unidos, que sai de uma posição, né, de devedora e passa a ser no mundo a grande credora, porque durante a guerra ela vai fazer diversos empréstimos, principalmente a Inglaterra e a França. E aí, em 29, o mundo entra em crise por conta da crise, né, da Bolsa de Valores de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que a gente vai trabalhar em uma das nossas aulas aí já na disciplina de História. Então, o mundo todo vai entrar em outra crise logo após a crise da Primeira Guerra Mundial. A Bolsa de Nova York quebra, né? O mundo entra em crise efetivamente. E aí o liberalismo, ele entra, né, no auge da sua crise. Então, como ele entrou em crise ali, era necessário, né, você começar a adotar um novo modelo, um novo regime de economia para fazer que, primeiro, você conseguisse recuperar a economia mundial, né, saísse daquela crise gigantesca, e segundo, para você começar a desenvolver efetivamente, né, a economia como um todo, beleza? E aí os Estados Unidos, através do Franklin Delano Roosevelt, ele vai adotar esse modelo do estado de bem-estar social,
né, a grande característica desse modelo do Roosevelt, né, vai ser a criação de obras públicas para gerar empregos, e através de gerar empregos você conseguiria gerar um desenvolvimento da economia cada vez mais intenso, tá? O grande ponto, tá, é que através, né, do sucesso, né, do welfare state nos Estados Unidos, esse modelo ele começou a se desenvolver em outras regiões do mundo, principalmente no que a gente vai colocar como América Latina, né? Na América Latina a gente vai observar em larga escala a existência, né, do estado de bem-estar social. A gente vai observar na Argentina o Juan Domingos Perón, a gente vai observar, né, no México o Lázaro Cárdenas, a gente vai observar aqui no Brasil a figura de Getúlio Vargas. Então a gente vai começar a observar que após o sucesso do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, esse modelo ele começa a ser exportado para o mundo e na América como um todo ele começa a ganhar uma força absurda, né? Na América começa a se trabalhar com o termo de que não é um estado de bem-estar social, mas começa a se colocar a ideia de que é um modelo de governo populista, aquele governo que tinha como objetivo atender às classes populares, atender às demandas da sociedade como um todo. Eu vou pegar aqui o caso do Brasil como um todo, porque o Vargas ele assume o poder no Brasil em 30, né? Ele vai comandar o Brasil até 1945, quando ele sai do poder, e aí ele vai voltar no ano de 1951 e vai ficar até 1954, quando ele vai se matar lá no Palácio do Catete com um tiro no peito, né? Porém, o Vargas ele é extremamente importante porque ele vai importar para o Brasil esse modelo de estado de bem-estar social. E aí a gente vai começar a observar, a gente vai notar que esse modelo ele vai predominar, tá? Ele vai predominar aqui no Brasil até por volta, vamos colocar assim, né, o ano de 1964. Então, durante todo esse período, de 30 a 64, a gente vai observar que a ideia do estado de bem-estar social ele vai tentar predominar aqui no país, muito por conta da força política que o Vargas detinha aqui. A gente vai notar que Vargas vai, né, sair em 45, aí depois de Vargas vem o Eurico Dutra, depois do Eurico Dutra volta o Vargas ao poder, depois do Vargas vem a figura do JK, depois do JK vem Jânio, depois do Jânio vem o Jango. Então, assim, a gente vai notar que durante esses governos como um todo, né, até antes, né, do golpe civil-militar de 64, né, a gente vai notar que esses governos, eles predominaram, né, na existência de um estado de bem-estar social. Essa característica que ocorre no Brasil também vai ocorrer no mundo. Então, a gente pode observar que a partir da década de 30, o mundo vai ter como grande, né, sistema político-econômico a ideia de um estado de bem-estar social. Beleza até aqui? O grande problema vai ser o seguinte: em algum momento, e aí já falo para vocês na década de 70, tá? Esse modelo do welfare state, esse modelo do estado de bem-estar social, ele vai entrar em crise, tá? A gente tem que entender por que o welfare state ele vai entrar em crise. É isso que a gente vai começar a discutir a partir de agora, tá? E aí, para a gente discutir sobre a crise do welfare state, do estado de bem-estar social, antes de tudo, a gente precisa falar da escola austríaca, tá? Que tem como um dos principais nomes a figura do Hayek, tá? Vocês podem pesquisar um pouquinho sobre o Hayek para vocês tentarem entender, né, a teoria que o Hayek está querendo colocar. Então, durante o período, né, no qual o estado de bem-estar social predominou, na Áustria vai surgir, né, um grupo, né, uma base de pensamento que vai se inspirar no liberalismo clássico, que vai beber lá da fonte do liberalismo clássico, do Adam Smith, de outros pensadores do ponto de vista econômico, e vão começar a defender um retorno, tá? Vão começar a defender um retorno de um modelo liberal, obviamente, né, esse modelo liberal baseado nas características da época, né? Então, assim, eles vão tentar pegar o que existia na época, na década de 60, década de 70, e vão adaptar aquele liberalismo clássico, né, para a época na qual eles estavam inseridos.
Eles sabiam, obviamente, que não adianta eles pegarem as características do liberalismo clássico e da época na qual o liberalismo clássico surgiu e tentar transportar para cá. Não. Eles pegam a teoria do liberalismo clássico e tentam adaptar a realidade na qual eles estavam inseridos. Então, eles começam a fazer uma releitura do liberalismo clássico como a gente conhece. A partir daí, o que a gente coloca como escola austríaca começa a ser uma grande defensora do que a gente entende como neoliberalismo. Então, é uma adaptação do liberalismo que tem como grande nome os defensores da escola austríaca. Tá? Então, eles começam a fazer justamente isso. No entanto, o que a gente vai trabalhar como neoliberalismo não tinha muita força até a década de 70. Por quê? Na década de 70, o mundo vai passar por duas crises. A crise de 73 e a crise de 79, tá? Duas crises do petróleo. A primeira, a de 73, é por conta da guerra de Yom Kippur, que está envolvendo a questão, né, de Israel e da Palestina. E a de 79 é por conta da crise, né, lá da Revolução Iraniana, né, aquelas questões envolvendo como um todo Revolução Iraniana, né, vai começar também a guerra do Afeganistão, esses aspectos como um todo. Então o mundo ele vai passar por duas crises econômicas, a de 73 e a de 79. Na época, como eu já falei para vocês, o que predominava era a ideia do estado de bem-estar social. Ou seja, o Estado ele agia na economia. O Estado ele não se ausentava na economia. Logo, se ele não se ausenta na economia, obviamente a gente vai observar que quando há a crise, né, de 73 e 79, o Estado ele também vai sentir, né, os efeitos dessa crise. Como o Estado sente os efeitos dessa crise, já que ele interfere diretamente na economia, defensores do neoliberalismo começam a apontar a ideia de que o estado, né, de bem-estar social ele chegou ao seu fim. Não tem como você continuar mantendo esse estado de bem-estar social. Deve haver uma mudança. Ou seja, o ciclo dele acabou igual já tinha acabado o do liberalismo clássico lá na década de 30. É hora de ter uma transformação. É hora da gente começar a implementar uma não interferência do Estado na economia, que isso vai resolver os problemas da crise e vai ajudar o mundo a se desenvolver como um todo, né? Os principais defensores, né, além da escola austríaca, né, além da escola de Chicago, né, que são defensores ferrenhos do neoliberalismo, vão ser as figuras, né, da Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, e a figura do Ronald Reagan, que foi o presidente dos Estados Unidos, né? Eles vão ser os grandes defensores mundiais do neoliberalismo na década de 80. Né? Eles vão implementar em seus governos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Porém, eles vão começar a defender que esse modelo passe a ser exportado para o mundo como um todo. Eles começam a defender a ideia de que se o neoliberalismo fosse implementado, a sociedade mundial, a economia mundial iria se desenvolver cada vez mais. Não à toa, no ano de 1989, né, eles organizaram, no caso o Ronald Reagan, né, através dos Estados Unidos, organizou o Consenso de Washington. E aí o Consenso de Washington, eu não vou explorar com vocês, porque eu já falei com vocês disso lá na nossa aula de Sociologia. Quando a gente falou lá de globalização, eu falei com vocês sobre o Consenso de Washington. Então, quem fez as anotações direitinho aí, quem, né, quiser, reveja lá. Se não me engano, foi a nossa primeira aula de globalização e as suas questões. Eu trabalhei com vocês lá sobre o neoliberalismo, sobre a não interferência do Estado na economia, e aí a gente começou a apontar lá que o Consenso de Washington vendeu uma ideia que, na realidade, né, não se fez presente. Vendeu uma ilusão de que os países subdesenvolvidos iriam conseguir se desenvolver com uma maior facilidade. Na prática, a gente começou a observar que isso não aconteceu. Então, o liberalismo ele veio com essa ideia de tentar resolver os problemas de desenvolvimento da sociedade. No entanto, a gente começou a observar, a gente teve uma noção das consequências do neoliberalismo. O que a gente tem que começar a pensar em relação ao neoliberalismo, e que a gente já fez muito na nossa aula
de sociologia, então recomendo muito vocês olharem lá sobre as consequências da globalização que a gente trabalhou, é que a gente também não pode, né, criar, né, um demônio em relação à ideia do neoliberalismo. Não. Porém, a gente tem que deixar claro que o neoliberalismo ele não é a solução para resolver os problemas de desenvolvimento das economias, para resolver problemas sociais, né? Uma discussão que está sendo muito feita hoje, eu acho extremamente importante vocês começarem a pesquisar, vocês começarem a analisar isso, é em relação à ideia do neoliberalismo com o que a gente está vivendo hoje, né? Se a não interferência do Estado na economia vai ajudar as nações do mundo a saírem dessa situação de pandemia, a saírem dessa crise, né, sanitária, dessa crise social e crise econômica na qual o mundo está passando. Por quê? O que a gente tem que começar a pensar hoje, gente? Vamos trazer essa discussão do neoliberalismo, vamos trazer toda essa ideia que a gente está trabalhando, né, está vivenciando, né, e trabalhando para a nossa realidade, né? O mundo está passando por uma crise sem precedente, né? Essa pandemia está afetando a economia do mundo como um todo, né? E aí a gente só vai saber quais são os reais danos, né, sociais, os reais danos sanitários, os reais danos econômicos, quando a pandemia ela acabar efetivamente. E aí, o que está ocorrendo em larga escala, muitas discussões, é em relação a qual é o papel do Estado, né, nessa situação de pandemia na qual a gente está vivendo. O Estado ele tem que adotar o neoliberalismo, o Estado ele tem que passar a interferir cada vez mais na economia nessa situação para tentar minimizar os danos. Então essa é uma discussão que está ocorrendo muito hoje em dia. Eu quero que vocês, da casa de vocês, comecem a pensar justamente nisso. Por quê? O Estado neoliberal ele defende a não interferência do Estado na economia. Ou seja, o Estado ele vai se ausentar de questões sociais. Só que hoje a gente está passando por um momento de crise que não tem precedente. Será que é necessário manter essa ideia de neoliberalismo, da não interferência do Estado na economia, ou o Estado ele tem que passar a agir para tentar minimizar esses danos? Essa pergunta eu vou deixar aí para vocês responderem no caderno de vocês. Então, vamos lá, que na próxima aula a gente vai continuar essa discussão. Eu quero que vocês comecem a pensar se o liberalismo, o neoliberalismo, ele tem que se manter em épocas de crise como a gente está vivenciando hoje. Na próxima aula a gente vai tentar trazer essa realidade na qual a gente está vivendo e associar com o papel do Estado na economia ou não. A gente tem que começar a pensar nas nossas aulas e aproximar nossos pensamentos da realidade na qual a gente está vivendo. Então, eu vou encerrando aqui, eu vou deixar vocês pesquisando, tá? Quero que vocês pesquisem sobre isso, que na próxima aula a gente vai falar o papel do Estado e o neoliberalismo no mundo contemporâneo de pandemia do Covid-19. Valeu, gente? Fiquem com Deus, tomem cuidado, fiquem em casa, se precisarem ir na rua, saiam de máscara, se cuidem, tá? A gente se fala na próxima aula, na nossa próxima semana. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Até.